Olá, meu nome é Fabiano Timbó. Bem-vindos a este canal Diário de Literatura. É um canal que eu criei para que eu possa gravar os resumos, as resenhas e comentários de pelo menos 100 livros clássicos. E a proposta, então, é fazer pelo menos 100 vídeos de 100 livros clássicos para postar aqui e acompanhar essa leitura para posteriormente qualquer um, eu ou qualquer outra pessoa, possa fazer acessos e olhar nas descrições algumas frases, alguns finais. E hoje o objetivo é fazer comentários, falar sobre a tragédia de Júlio César, de Shakespeare. Eu pensava inicialmente que essa obra, baseada nos fatos históricos reais, né, a gente sabe antecipadamente que Júlio César morre vítima de uma conspiração, mas eu pensava que essa peça iria acabar com a morte de Júlio César. Mas aí eu pensei, bom, então qual seria a novidade? Qual seria... Só lendo para ver. Vamos ler para ver. Lendo, eu percebi que não, que a morte de Júlio César ocorre exatamente na metade da peça, na cena 1 do terceiro ato. Então, depois é que vem um desfecho que é tão interessante quanto, mas que dá mais brilho à peça. Ao contrário de outras peças, eu já li Rei Lear, A Tempestade, Macbeth, e a peça sai de um lugar, vai para outro. Tem Hamlet, já li também, tem uma peça dentro da peça, tem uma luta, as espadas voam, troca de espada. Não, a tragédia de Júlio César, ela é mais amena, é mais compassada. Tanto é que eu percebi que ele usa um artifício muito interessante para demonstrar que no meio dessas falas o tempo vai passando, que é exatamente isso. Ele usa um relógio na época de Roma, que não tinha esse relógio. Você ouvir bater, pum, ouvir, vamos contar para ver as horas, 1 hora, 2 horas, não tem. Isso é um artifício interessante para mostrar que a hora vai passando, e ele usa em vários locais, e fica super interessante. E a peça, ao meu ver, ela pode ser dividida em 3 partes. O momento antes da morte de Júlio César, a morte de Júlio César e após a morte de Júlio César. O momento anterior à morte de Júlio César é onde os conspiradores, que são é muito nome nessa peça, não dá nem para dizer, Bruto, Caio, Casca, Metelo, Ligário, Trebônio, eles acabam se encontrando, e através do discurso eles vão se reconhecendo e percebendo que eles têm algo em comum, apesar de não se gostarem muito, mas eles pensam em tirar a vida de Júlio César. O motivo que eles alegam é o seguinte: é o medo que eles têm todos de que Júlio César, depois de coroado pelo Senado, se torne um tirano. A desculpa, pelo menos, é essa, é livrar Roma dessa tirania. Aquele que é mais achegado a César é Bruto, que é o seu preferido. E esse é que foi o mais difícil dos conspiradores trazerem para essa empreitada. Porque Bruto, ele é considerado muito honrado, e ele é muito bom de oratória. Então, quem faz essa avaliação inicial é o Cássio, que na historiografia oficial, o Bruto e o Cássio, eles não se dão bem, eles lutam por cargos romanos. Inclusive, o próprio Júlio César estimula a luta entre os dois, a luta política entre os dois. Porque na época em que Júlio César, na historiografia oficial, precisou disputar com Pompeu, Caio Cássio e Bruto, eles ficaram ao lado de Pompeu, porém Pompeu saiu perdedor. E Júlio César não só saiu vencedor, como depois tinha toda Roma a seus pés. Um excelente general Pompeu, mas não conseguiu vencer Júlio César.
E é um interessante que se ele tivesse vencido a batalha decisiva, a história seria completamente diferente. Mas aí, voltando à peça. Esses conspiradores, eles iam meio que se articulando através da oratória. Bruto, por sua vez, ele tinha sentimentos mais de maior honra. Ele tinha uma maior assim, preocupação com o povo realmente. Então eu vou ler uma parte referente a Bruto, onde ele deixa clara essa inspiração pelo povo. Bruto. É preciso matá-lo, ainda que eu não tenha motivo pessoal para querer feri-lo, exceto o bem comum. Pois ele quer ser rei. Como a coroa vai mudar sua natureza? Eis a questão. O interessante é que, apesar desses pensamentos conspiratórios, Marco Antônio, que é o general romano mais achegado a Júlio César, no momento em que ele está passando pela rua, ele oferece uma coroa e Júlio César não quer. Júlio César nega 3 vezes essa coroa. E, pelo que se sabe da história, nesse momento o povo aí é que começou a ter mais carisma por ele, quando ele negou essas vezes a coroa. Na verdade, Júlio César queria fazer pela condição certa, ou seja, ele queria que o Senado o proclamasse rei. Mas veja aqui, se um general oferece a você a coroa, ele está oferecendo também apoio militar. Né? Diz, quer ser imperador, quer ser rei, tá, que o momento é esse, mas ele não quer. Inclusive, na 3ª vez, ele até cai. Na história oficial, a gente sabe que Júlio César era portador de epilepsia. Então, pode ter sido referenciado esse momento da queda, né, por um momento de convulsão, mas Shakespeare não é um historiador, ou seja, ele não discorre sobre esse momento, ele apenas diz que ele cai no chão de forma veemente e Marco Antônio, então, vendo aquela cena, resolve não mais oferecer a coroa. Que a proporção que a história vai passando e vai se aproximando desse momento da coroação, alguns sinais vão aparecendo para que Júlio César não vá, nesse dia, receber essa coroa. Então aparece um vidente que fala dos idos de março, que ele tenha cuidado com os idos de março, que são datas específicas em alguns meses. Vai acontecer alguma coisa com ele no dia referente aos idos de março, mas ele não leva em consideração. A esposa tem um pesadelo, conta ele das mãos ensanguentadas e que esse sangue vem do corpo dele, mas ele também não toma ciência disso aí. Ele até arrefece um pouco, mas depois ele é induzido, é estimulado a seguir. Ele segue para a coroação. E na noite anterior à coroação, o tempo muda. E com uma tempestade terrível, trovões, relâmpagos, ele toma essa situação como um aviso, né? Como se fosse algo de mau augúrio, mas ele também no outro dia ele não toma e sai. O interessante é que a todo tempo o leitor fica desejando que ele não saia, que ele não vá. Mas assim, a história é soberana. Ele sai e vai para o Capitólio, e vai para o Senado para receber a coroa. Quando ele vai chegando à porta de entrada do Capitólio, um dos romanos que se vê muito amigo do César e certamente descobre essa conspiração, ou porque ia participar, ou não sei, descobre a conspiração, ele acaba fazendo uma carta a César, entrega a ele a carta. É a última cartada de Shakespeare. Ele entrega e a todo tempo nós que somos leitores fica, cara, lê essa carta, mas ele nem sequer lê a carta. O conteúdo da carta era o seguinte: César, cuidado com Bruto, acautela-te de Cássio, evita Casca, põe os olhos em Sina, não confies em Trebônio, presta atenção em Metelo Cimber, desce o Bruto, não te estima, ofendeste Caio Ligário. Todos esses homens pensam com a mesma mente,
e essa mente está voltada contra César. A menos que sejas imortal, toma cuidado, o excesso de confiança abre caminho à conspiração. Que os poderosos deuses te defendam, teu devotado amigo Artemidouro. Mas mesmo ele recebendo essa carta, ele decide que nesse dia, as coisas que são pessoais ele vai ver depois. O mais importante é Roma, é o povo. Então ele pergunta a Artemidouro, essa carta é urgente, é para o povo? E Artemidouro diz, não, é para ti, é pessoal. Diz, eu leio depois. Aí entra no Capitólio. Os demais conspiradores oferecem petições, cartas que realmente são de interesse do povo. César vacila, começa a ler as petições, aí vem a primeira estocada e aí ele começa a ser estocado, até que no último momento, a última facada, digamos assim, é a de Bruto. E aí ele escreve em latim, né? Et tu, Bruti. E cai e morre aos pés da estátua de Pompeu. Os historiadores de César e de Roma, eles não atestam essa frase, né? O que eles atestam é que no momento da morte, provavelmente Júlio César tenha coberto o rosto para não morrer olhando para Pompeu e para os conspiradores. Então a última ação deles talvez tenha sido cobrir o rosto e não dizer a frase. Mas a frase está tão assim envolvida no inconsciente das pessoas, né? Tamanho é a popularidade de Shakespeare, que a gente nem se dá conta, que a gente acabou assim atribuindo essa situação à história, quando na verdade quem criou essa frase foi Shakespeare nessa peça. Depois da morte de Júlio César, então os conspiradores criam um certo furor nos romanos. E os romanos ficam querendo saber o que é. E Marco Antônio também chega, se depara com a cena e fica querendo saber, que todos têm medo de Marco Antônio. E aí eles dizem que vão reunir o povo, vão falar no local mais alto da tribuna, no púlpito, e vão explicar a situação. E Marco Antônio também percebe a situação e pede para falar em seguida. E Bruto, Caio, no caso Cássio, né, permite que ele fale, mas depois que Bruto explicar ao povo o que está acontecendo. Então Marco Antônio pega o cadáver de César, leva para as exéquias, leva para ser cremado no local que se devia, e nesse momento Bruto começa o seu discurso. Através do discurso, ele começa a explicar que o motivo foi para livrar Roma da tirania. E o interessante é que o povo começa a aclamar Bruto como se fosse para ele ser o novo rei, o novo imperador, né? Então ele explica ali de uma forma assim, magistral e sai, né? Cássio vai explicar a outro grupo de pessoas, mas Bruto sai daquela. E Marco Antônio fica com o palco só para ele. Marco Antônio, então, dá uma tacada de mestre. O que é que ele faz? Ele começa a explicar a situação, elogiando os conspiradores. Em nenhum momento ele incita a revolta, ele fala que os conspiradores... Não, os conspiradores são pessoas honradas. Mas aí ele, toda vez que ele fala em César, ele começa a defender e mostrar que ele não ia ser tirano. Então ele fala à população que ele ofereceu a coroa e César não quis, isso não é de tirania. Ele fala que César tem um testamento, que esse testamento, parte desse testamento é distribuir as terras do próprio Júlio César para o povo, isso não é de tirania. Ele deixa uma parte da fortuna em dracmas para a população, isso também não é tirania. Então a proporção que ele vai elogiando os conspiradores e falando de César, o ânimo da população vai mudando. Através desse outro discurso, as pessoas então começam a ver que Marco Antônio é que está certo, que ele deveria ser o imperador. E que esses outros, eles na verdade são conspiradores. Então, depois desse discurso belíssimo de Marco Antônio, enaltecendo os conspiradores, a população sai polvorosa e quem está pela frente, a população mata. Só que Cássio e Bruto pegam os seus cavalos, seu exército e fogem da cidade. Porque eles veem que não vão
conseguir vencer o povo. Agora eu vou falar o final da peça. Quem não quiser saber o final, pare o vídeo aqui e pode adiantar o vídeo bem mais para frente. Mas assim, isso é um alerta. Se você não quiser saber o final, né, não siga adiante ou siga por sua conta em risco. Então Marco Antônio ele pega seu exército, junta com o exército de Otávio, que está fora da cidade e vem ver a coroação de Júlio César. E aí Otávio e Marco Antônio juntam forças e vão atrás dos exércitos de Cássio e do exército de Bruto. E nesse encontro de exércitos, acaba que se dá a morte dos dois, tanto de Bruto como de Cássio, de maneira também totalmente inusitada e que vocês vão ver quando vocês lerem o livro. Também vale a pena saber a frase que cada um disse no momento que morreu. Duas coisas me chamaram a atenção nessa obra aqui. Uma é Shakespeare enaltecendo essa força do discurso. E a outra é o da própria obra, a presença de notas aqui no final que deixam essa obra muito mais elegante. O discurso de Marco Antônio e de Bruto, eles não são assim totalmente antagônicos, eles não estão na presença um do outro e discutindo um tema. Não, o discurso é voltado para o povo. E a proporção que muda a fala, muda a intenção do povo. Simples assim. Um fala, e o outro fala, e praticamente na mesma hora. Há uma mudança de intenção na mesma hora, uma coisa como se fosse E eu acredito que Shakespeare, já em 1599, né, já nos deixa essa lição de que o discurso é muito forte. Esse discurso ele pode estar na religião, ele pode estar na televisão, ele pode estar nas mídias sociais, né, na internet, no YouTube, enfim, na escola. Né? Então é como se realmente o povo, ouvindo, ele é conduzido naquela direção sem ele nem perceber. Um exemplo interessante que me passou pela cabeça é quando a gente vai comprar um produto A e um produto B e as taxas são diferentes. Então, se o produto A for extremamente caro, pouca gente vai comprar. Se o produto B não tiver taxa, quase todo mundo vai comprar. Então, essa é uma mensagem sem fala, né, que o governo dá para dizer, compre essa, e o povo todo compra. Essa é uma mensagem que não precisa nem de fala. Quando ocorre a mensagem da fala, é mais interessante porque o orador precisa saber qual é o ponto fraco daquela pessoa, ou seja, o ponto fraco da sociedade, da população. E é através desse ponto fraco que ele acessa aquele grupo de pessoas e as pessoas então começam a ficar adeptas àquela ideologia, àquela situação. E isso tudo é uma denúncia que Shakespeare faz no momento dessa peça, já em 1599. Então vale a pena essa reflexão sobre o poder do discurso. Essa obra possui notas no final, onde essas notas são extremamente bem feitas e extremamente esclarecedoras. É como se fosse um complemento perfeito à obra, né? Cada nota dessa traz uma preciosidade, tanto falando de Shakespeare, como falando da história, como falando do andamento da peça. Por exemplo, foi aqui nas notas que eu vi que Shakespeare usa um anacronismo para demonstrar a passagem do tempo. Ou seja, na época de Roma, ele coloca na peça um relógio. Né? Isso se dá porque que é genial. Porque nessa obra, ocorre muita fala, ocorre muito discurso. Então a peça meio que não anda, ela é muito falada. E era preciso algum tipo de recurso para mostrar que o tempo está rodando. E qual não é a nossa surpresa, onde as pessoas de Roma ouvem os badalos do sino, né, e dizem, olha, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas. Mas é coisa assim, ele fala uma frase ou duas, né, um discurso ou dois,
E aí já toca o relógio. E eu achei fantástico, fantástico. É como Hamlet, né, que tem uma peça dentro da peça. Nesse caso, em Júlio César, tem um relógio dentro da peça, né, para situar o leitor. E foi aqui, nessas obras, né, nas notas, que eu vi essa explicação desse anacronismo. E tem também informações históricas explicando os idos de março, o que era essa procissão. Então, por exemplo, a procissão para Roma acontecia quando o exército entrava na cidade depois de uma grande vitória. E aí eles entravam em procissão, às vezes distribuindo espólios de guerra, ouro, enfim. E a população, quando os vencedores entravam, aclamavam e tal. E na população, né, no caso aqui, não fica muito atida assim, os senadores não ficam muito satisfeitos com a procissão da peça, porque nessa época, né, a procissão também se deu porque Júlio César venceu Pompeu. Então fica meio que esquisita essa procissão, porque é romano contra romano. Isso foram informações das notas aqui. Então vale a pena ler também todas essas notas, porque elas acrescentam em saber o leitor. Bastante interessante. Essa obra também tem um prefácio de Harold Bloom, que é um estudioso fantástico da obra de Shakespeare, e que também vale a pena, né? Ele faz críticas a essa fala, essa forma que Shakespeare escolheu de enaltecer o discurso em vez da ação, e demonstra as opiniões dele. Então, esse material aqui vale a pena ler todo, total, do começo ao final. Então, recomendadíssimo para quem deseja conhecer as peças de Shakespeare. Eu não começaria a reconhecer, a aprender, a viver Shakespeare por essa peça, porque achei a peça muito parada. Pelo menos para quem é leitor. Pode ser que no palco tenha muita coisa para ver, muito cenário, mas assim, a escrita, para nós que somos só leitores, eu achei muito, assim, como se fosse muito parada, né? Para quem vê o Macbeth, para quem vê o Hamlet, né, que são duas peças que eu já li, você vê que é uma coisa assim dinâmica, passa, muda a cena, muda cenário, né? Você imagina na sua cabeça a coisa andando, tudo, mas nessa peça você vê aquela coisa mais que depende do relógio, do discurso, para poder você ver o segmento da peça. Mas vale a pena conferir. Espero que você tenha gostado desse comentário, desse resumo, né, dessa minha visão sobre essa peça. Sugira títulos, obras, clássicos, não clássicos, para a minha lista poder crescer e eu fazer mais vídeos. E espero você aqui nesse mesmo local na minha próxima leitura. Um abraço e leia essa obra que é super interessante para ver o poder do discurso. Um abraço.